ao Senhor, para a tua igreja, e venha abençoá-la em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Ainda em pé como estamos, eu peço que os irmãos abram no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 6. Enquanto os irmãos abrem, eu quero agradecer desde já ao irmão Michel a oportunidade de trazer a palavra nessa noite. Louvo a Deus porque essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração há muito tempo atrás. Faz quase 2 anos que o Senhor me deu essa palavra. Eu já tive outras oportunidades de pregar, mas em momento algum houve a voz de Deus para trazer essa ministração. E mesmo tendo se passado tanto tempo, eu louvo a Deus porque Ele confirma aquilo que Ele nos dá. Ele confirma aquilo que nós pedimos para Ele guiar, para Ele dirigir. Quando o irmão Isaac começou a falar aqui, e ele começou a trazer aquela palavra, eu percebi que basicamente tudo que ele falou, Deus ele já tinha ministrado ao meu coração, e eu vi isso como uma confirmação do Espírito Santo. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Os irmãos podem se sentar. Quando Jesus ele traz essa palavra, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nada mais são do que Jesus como um rei, trazendo as leis do seu reino para o seu povo. Essa palavra que Jesus traz desde o capítulo 5 de Mateus, ela não se aplicava apenas naquela época. Ela usa muitos elementos daquela época, mas ela se estende até hoje, até a igreja do Senhor. E quando Jesus para no capítulo 6 para falar acerca dos fariseus, as pessoas de antigamente, elas tinham os fariseus como autoridades. E muitas delas seguiam aquilo que os fariseus falavam. Só que os fariseus, eles falavam uma coisa e a sua vida dizia outra. E muitos deles viviam apenas de aparência. Viviam apenas para trazer uma imagem de piedade para as pessoas. E quando Jesus ele diz isso aqui, ele fala, olha, não façam como os fariseus. Eles preferem orar na frente dos outros. Eles preferem orar nas esquinas, nos mercados, nas praças, onde tem muita gente, para poder aparecer. É importante que todos nós venhamos orar. É importante que todos nós venhamos ter a comunhão com Deus. Mas não é dessa forma, Jesus dizendo isso para os discípulos, não é dessa forma que eu quero que vocês façam. Se eles fazem isso de forma para todos verem, e dessa forma eles recebem uma recompensa, que recompensa? Eles recebem aplausos, eles recebem elogios das pessoas. Ó, como você ora bonito, ó, como você fala bem. O que Jesus diz para a sua igreja é, mas vocês quando forem entrar, vocês não precisam disso tudo. Vocês precisam apenas entrar no quarto de vocês, fechar a porta de vocês e orar a Deus. Mas a pergunta que eu faço nessa noite é, será que nós estamos cumprindo essa palavra do Mestre? Eu não estou dizendo aqui que nós estamos orando nas esquinas, nós estamos aparecendo diante das outras pessoas, não. Mas será que pelo menos isso, de fechar a nossa porta, fechar o nosso quarto, falar com Deus em secreto, tirar um momento do nosso dia para Deus, nós estamos fazendo isso? Pensa nisso agora. Por outro lado, pense também, será que eu, se por um lado não estou aparecendo tanto diante de Deus, estou aparecendo muito diante das pessoas? Não estou falando aqui de fama, eu estou falando aqui de simplesmente expor a minha vida para as pessoas. Acontece algo na minha vida e eu corro para algum amigo, ou corro para alguma amiga e conto tudo o que acontece. Mas onde entra Deus nessa história? Onde entra Deus para te ajudar, para ouvir aquilo que você tem a dizer? E quando eu fui meditando nessas palavras, o Senhor ele me trouxe à mente 3 figuras da Bíblia que tiveram de certa forma as suas vidas expostas, ou exporam as suas vidas, e vieram consequências desagradáveis sobre elas. A primeira é o rei Ezequias.
Rei Ezequias era o rei de Judá, acredito que os irmãos vão lembrar. Ele foi um rei que restaurou o culto a Deus, quando o povo já estava desviado, servindo a outros deuses, e ele coloca no seu coração trazer de volta a adoração a Deus, uma adoração verdadeira. A palavra é clara em dizer que ele tinha um coração segundo seu pai, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, então Ezequias era quase também um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus. E os irmãos também vão lembrar que certa vez Ezequias ele é acometido de uma doença. E nessa doença, Ezequias, ele recebe a palavra do profeta que fala para ele: olha, prepara tudo que você tem, prepara o testamento que dessa você não passa. Que coisa ruim, não é, João? Recebeu a notícia de que daqui a alguns meses, daqui a alguns dias você vai morrer. E Ezequias, ele não aceita essa palavra, mas ele vai orar. E ele ora a Deus e Deus concede a ele mais 15 anos de vida. Dentro desses 15 anos, ele tem um filho chamado Manassés. E também dentro desses 15 anos, o rei Ezequias ele vai receber uma visita. E quem foi que foi visitar Ezequias? Um grupo de homens de um reino muito distante, chamado Babilônia, vem visitar Ezequias. Lá na terra deles, eles ouviram falar que Ezequias tinha sido acometido de uma doença. Então, como era costume da época, eles escolheram presentes, pegaram presentes e foram visitar Ezequias. E chegaram falando: olha, nós ouvimos falar que você ficou doente e viemos fazer uma visita a você. Eles foram simplesmente visitar Ezequias. Só que Ezequias, a palavra diz claramente que Deus ele vai provar Ezequias. E como, irmão Floripes? Deus ele vai olhar para o coração de Ezequias e ele vai ver se o coração de Ezequias estava exaltado ou não. Se com aqueles 15 anos que Deus deu para ele, ele iria fazer algo que o agradasse ou não. E Ezequias, ele decide mostrar àqueles homens tudo que tinha no seu reino. Ele decide mostrar àqueles homens tudo que tinha no seu palácio, na sua casa. Ele abre as portas do templo. Ele mostra tudo que tinha de ouro, de prata, de joias, tudo que era precioso. E quando aqueles homens vão embora, o profeta chega para Ezequias e pergunta: o que foi que você mostrou para ele? Ezequias, ele enche o peito para dizer o seguinte: eu mostrei tudo. O profeta pergunta: tudo? E ele fala: tudo. E o profeta olha para ele e fala: não é assim. Fique você sabendo, Ezequias, que esse mesmo povo, esse mesmo reino, que veio ver tudo que tinha aqui no seu reino, e daqui a alguns anos, não vai ser no teu reinado, mas no reinado de algum descendente teu, esse mesmo povo vai tomar tudo, vai destruir tudo. Esse templo bonito que você mostrou para ele, essas peças de ouro, tudo vai ser destruído, tudo vai ser roubado. Ezequias quis mostrar tudo o que ele tinha, toda a glória do seu reino. O que foi que aconteceu? Passou-se os anos e Nabucodonosor se levantou com toda a força que ele tinha e destruiu Jerusalém. Olha que consequência desagradável foi para o povo de Judá. Ver a sua terra destruída, ver Jerusalém destruída, ver o templo do Senhor, que representava a presença do Senhor, destruído. Mas não vamos parar aí. Existiu também um outro rei, dessa vez não é um rei de Israel, mas que também colocou no seu coração mostrar mais do que devia. Os irmãos vão lembrar do rei Assuero, o rei da história de Esté. Antes de Esté virar a rainha, a Bíblia é clara em declarar o que havia acontecido antes. Assuero estava a dar festas e festas, a alegrar o povo com pão, com vinho, com carne. E ele não se agrada. Ao invés de parar em 180 dias de festa, ele prolonga por mais uma semana. E dentro dessa uma semana, Assuero ele estava diante dos seus nobres, diante dos seus homens de confiança, dos grandes do seu reino. E ele então tem uma ideia: sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a minha mulher para esses homens. Eles já conhecem o meu reino, eles já sabem tudo que eu tenho. Só isso não é suficiente para a minha soberba subir. Eu vou mostrar para eles que quem tem a mulher mais bonita desse reino sou eu. Eu vou mostrar para eles que quem tem a esposa mais linda dessa terra sou eu. Então Assuero ele manda os seus servos chamarem Vasti. Ele fala: mulher, vem se apresentar diante desses homens aqui, para esses homens verem que eu sou mais do que um rei. Eu também sou um homem que tem uma mulher mais linda. Só que Vasti sabia que
que Assuero não estava fazendo aquilo para agradar a ela. Ela sabia que Assuero só estava fazendo aquilo para apenas amassagear o seu ego. É aí que ela decide não apresentar-se diante do rei. E aí o resto dos irmãos já sabem. Assuero, então, ele decide, com um conselho dos seus homens, que ela não podia mais ser rainha, porque ela bateu de frente com o rei. E aí a história mostra que ele chamou mulheres virgens para serem tratadas, e aí entra Esther. Mas eu quero que os irmãos atentem no seguinte: não era necessário que Assuero se desfizesse de Vasti. Ele só se desfez dela porque ele quis expor ela. Ah, Geu, mas o que tem Vasti a ver comigo? Podemos dizer que Vasti, ela representa a família. Quantos de nós podemos até não mostrar ou não sair espalhando à torta e à direita? Ah, eu entrei no emprego que estão me pagando muito bem. Ah, eu comprei um carro. Ah, aconteceu isso e isso. Mas quantos vivem expondo a sua família, muitas das vezes nas redes sociais? Quantos vivem contando aquilo que o filho passa, aquilo que a filha passa? E eu não estou falando para mulheres de oração. Eu estou falando de você chegar para alguém que não tem nada a ver com Deus, que não pode te ajudar em nada, que pode até mesmo trazer fofoca da sua vida, da vida da sua família para outras pessoas. Que destruição isso pode causar na vida da sua família? E um último exemplo que eu também traria para a igreja é o exemplo do rei Salomão. Salomão, ele era o homem mais poderoso que já existiu na terra. Um rei que tinha grande fortuna e tinha grande sabedoria que Deus deu a ele. A Bíblia quer dizer que reis de outras terras vieram visitar Salomão. A rainha de Sabá veio de distante para ver Salomão, para saber se realmente ele tinha sabedoria. E ela viu que era verdade. Ela viu como é que os servos de Salomão estavam vestidos, todos com boas roupas, todos com boas maneiras. E ela elogiou Salomão. E Salomão foi colocando aquilo no seu coração. E toda vez que alguém chegava para ele, ele ia, falava coisas de sabedoria e ia cada vez mais crescendo o seu ego, ao ponto de fazer alianças contra os reinos. E como? Se casando com várias mulheres. E quando ele se casa com várias mulheres, mulheres de outros reinos, ele acaba corrompendo cada vez mais o seu coração. Por quê? Porque ele vai adorar outros deuses. Se antes ele era para adorar apenas o Deus que deu sabedoria a ele, agora ele já esqueceu disso. Ele começa a adorar outros deuses. Veja que ao se expor demais, ao expor aquilo que Deus tinha dado a Salomão, Salomão entrou em corrupção. Quando ele vai escrever em Eclesiastes, ele vai dizer vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Lá em Eclesiastes capítulo 2, Salomão ele chega a dizer assim: eu me pus a fazer isso, eu me pus a fazer isso e aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Salomão estava tão cego que ele só pensava nele mesmo, ao ponto de escrever eu. Talvez você não exponha aquilo que você tem de bens na sua vida. Talvez você não exponha a sua família, mas talvez você tenha exposto a sua própria vida. Ou talvez você tenha colocado a sua vida de maneira tão exaltada à frente de tudo, que você tem se corrompido. Mas eu também queria trazer a história de uma mulher que não era rainha, de uma mulher que não descendia de reis. E diferente desses reis que eu acabei de citar, ela vai tomar uma atitude totalmente diferente. E nós vamos ver qual foi o resultado dessa atitude. Lá no livro do 2 Reis, capítulo 7, vai dizer assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Não, perdão, irmãos. Capítulo 4, vai dizer assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, diz a seu filho: trazei-me ainda um vaso.
Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber a um homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Eu acabei de citar aqui para os irmãos grandes reis que existiram na história do povo de Deus e na Bíblia. Reis que tinham poder, reis que tinham riquezas, reis que estavam em evidência na sociedade. Mas em contrapartida, nós vemos aqui a história de uma mulher que é apenas uma viúva, que naquela época era desprezada, primeiro por ser mulher e segundo por ser viúva, porque a viúva não tinha sustento, a viúva não tinha um marido para sustentar, e como nós vimos aqui, os filhos ainda eram pequenos, ou seja, ela não tinha quem pudesse ajudar ela. E o que é que essa viúva vai fazer? Ela vai pedir ajuda ao profeta. Nós tivemos um culto maravilhoso dos jovens, e se os irmãos estiverem lembrados, o preletor disse aqui que a figura do profeta era uma figura que representava a presença de Deus. Então, quando aquela mulher, que era filha de profeta, que sabia quem era Deus, ela vai procurar um homem de Deus, o profeta, ela entende que aquele homem podia trazer uma solução para a vida dela, que Deus, através daquele homem, poderia trazer ajuda para ela. Só que Eliseu dá uma resposta que ela não esperava. Ele fala para ela: o que eu vou fazer por você? Eu não posso fazer nada, mas vai para a tua casa, fecha a tua porta e leva contigo os teus filhos e os teus azeites. Só para os irmãos entenderem, se aquela mulher não pagasse aquela dívida, tudo para ela estaria perdido. Eu acabei de falar aqui, tudo que ela tinha eram os filhos. Os filhos iriam crescer, então eles iriam cuidar dela. Se aqueles filhos virassem escravos, quem iria proteger aquela mulher? Quem iria cuidar daquela mulher? Mas então o profeta diz para ela: olha, faz isso aqui e fecha a tua porta. Fecha sobre ti e sobre os teus filhos, e você vai ver o que Deus vai fazer. E aqui eu entro naquilo que já foi dito aqui no início. Jesus, ele chega para os discípulos e fala: fecha a tua porta e ora a Deus. O ato de fechar a porta, o ato de se fechar num quarto ou num cômodo da casa, fala sobre intimidade. O ato de se achegar diante de Deus no quarto é ter intimidade com Deus, é ter relacionamento com Deus. O ato daquela viúva também fechar sobre si, sobre seus filhos, a sua porta, também estava relacionado a isso, a ela ter intimidade com seus filhos, a eles terem intimidade juntos com Deus. E o que resultou disso, Ageu? Resultou a providência divina. Quando aquela mulher começou a derramar o azeite nos vasos que seus filhos traziam, ela começou a ver que aqueles vasos iam se enchendo. E ela começou a ficar tão empolgada, que quando todos os vasos estavam cheios, ela disse: me passa mais um, e já estava cheio. Diferente de todos aqueles reis que eu acabei de citar aqui para os irmãos, aquela mulher não expôs aquilo que se passava na sua vida, à torta e à direita, para qualquer um. Ela não colocou a boca dela no trombone falando: está acontecendo isso com a minha vida, está acontecendo isso com a minha família, os meus filhos vão virar servos, eu estou com a dívida do meu marido. Ela simplesmente chegou para o homem de Deus. Podemos dizer que ela primeiro chegou diante de Deus, para então ir até o profeta. Tá, Ageu, você falou muito, e talvez eu não tenha entendido muito o que você falou. A palavra que o Senhor está trazendo aqui nessa noite é: o que vai acontecer se eu tomar a decisão de me entregar diante de Deus no meu quarto, de fechar a porta e falar com Deus, entrar em intimidade com Deus? Eu não ligo para aplausos, eu não ligo para elogios, eu não me preocupo se eu oro bonito na igreja, se eu louvo bonito na igreja, se eu prego bonito na igreja. Mas você sabe que você tem que entrar no seu quarto? Você sabe que você tem que entrar diante de Deus na intimidade? E quando você fizer isso, você vai ver que coisas grandes vão acontecer. Se na vida de Ezequias, os bens que ele tinha, os bens que Judá tinha foram levados cativos, foram roubados, aquela mulher, ela teve prosperidade, porque o profeta disse para ela: olha, todo esse dinheiro que você recebeu, paga a tua dívida e vive do resto. Aquela mulher, ela tinha agora dinheiro suficiente para viver bem e não depender de ninguém. Se por um lado Assuero viu a sua mulher se perder, teve que perder a sua mulher e então proclamar um anúncio para trazer novas mulheres para encontrar uma esposa,
Aquela mulher, ela não teve a sua família perdida. Aquela mulher não teve os seus filhos perdidos. Se os filhos dela iam virar escravos por causa de uma dívida, agora eles não iam mais virar. E sim, ao contrário de Salomão, que perdeu a sua dignidade, que perdeu o seu caráter ao se corromper, ao colocar o seu eu, ao colocar o seu ego à frente de tudo, aquela mulher, ela teve a sua dignidade restaurada, porque o seu marido tinha uma dívida, mas ele era um homem que temia Deus. Aquela dívida caiu sobre ela, mas aquela dívida foi sanada. E agora aquela mulher tinha a sua dignidade. Era uma viúva, mas era uma viúva sem dívida. Era uma viúva que não tinha nada a dever a ninguém. Tá, Ageu, qual é a palavra de Deus para a minha vida? A palavra de Deus para a sua vida é: entra no teu quarto, fecha sobre ti a porta e vai orar a Deus. Porque quando você orar a Deus, você vai ver prosperidade na sua vida. Ah, Ageu, está pregando prosperidade? Não, eu estou pregando que a palavra diz que o Jeová Jirei, o Deus da providência, Ele vai prover na sua vida. Mas Ele quer ver uma atitude sua. Ele quer ver você entrando no íntimo com Ele e dobrando os seus joelhos diante dele. Ah, eu e a minha família, a sua família vai ser guardada, a sua família vai ser livrada, porque Deus, Ele vê aquele que está distante. Deus, Ele vê aquele que está lá do outro lado. Você não sabe onde está o teu filho, você não sabe o que ele está fazendo, mas Deus, que tem olho de fogo, Ele enxerga. E Ageu, o que vai acontecer com a minha vida? Jesus, Ele já morreu no Calvário. Jesus, Ele já derramou o sangue. E a palavra é clara em dizer que o sangue dele, Ele purifica todo o pecado. Tudo que Satanás quer é tirar a minha e a tua dignidade, é nos colocar de cara no chão, é tirar o nosso caráter. Mas nessa noite eu declaro no nome de Jesus que nós vamos nos render diante de Deus, nós vamos colocar o nosso rosto diante de Deus, e se houver algum pecado, ele vai ser tirado pelo sangue de Jesus. Então nessa noite, medita nessas palavras, e como já foi dito, enquanto ainda é tempo, fecha sobre ti a porta, entra no teu quarto e ora ao teu Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Deus.